Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje irei falar na 12ª aula da Escola do Discipulado. O tema de hoje será o discípulo e a contribuição financeira. Eu acredito que, conforme outras aulas, esta também será uma bênção. Então fique conosco até o final deste vídeo. O texto bíblico está em Malaquias capítulo 3, verso 10 e verso 11, e 2 Coríntios capítulo de número 9, do verso 6 ao verso de número 9. Mas para poder ganhar tempo, eu vou ler apenas com vocês o verso 10 e o verso 11 do capítulo de número 3 do livro do profeta Malaquias. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto bíblico para a nossa meditação. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e o verso de número 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei provas de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Esse é o texto bíblico que eu quero deixar para a nossa meditação, para a preparação, desta 12ª aula da Escola Bíblica do Discipulado. Queremos falar agora sobre o discípulo e a contribuição financeira. Na verdade, o profeta Malaquias, segundo diz alguns historiadores, que ele é o último do profeta pós-exílico e ele era contemporâneo de Neemias. Na verdade, a visão cronológica do seu livro é datado por volta do ano 430 aos anos 420 a.C. E o nome Malaquias significa mensageiro de Jeová. No livro do profeta Malaquias, Deus faz acusações ao judaísmo pós-exílico. Na verdade, se a gente ler Malaquias capítulo de número 1, do verso 7 ao verso de número 8, nós iremos encontrar uma referência bíblica, ou melhor dizendo, um contexto bíblico, aonde os judeus estavam desprezando as ofertas a Deus, dando a Deus as coisas que não valia a pena. Ou seja, eles pegavam os piores animais que era cego, animais que era manco, paralítico, e oferecia a Deus o pior dos seus animais, o pior da sua terra. Os animais que não tinham nenhuma saúde, eles estavam oferecendo a Deus. E isto foi motivo de Deus o repreender. Se a gente ler capítulo 2, versículo 8, do livro do profeta Malaquias, Deus ele mostra que até os sacerdotes estavam desprezando o sacrifício a Deus, de uma forma que o Senhor também lhe repreende. Deus está mostrando ali que seu povo estava lhe roubando, não oferecendo a Deus a 10ª parte do seu dízimo, conforme aquilo que estava escrito na lei, lá em Levítico, capítulo de número 27 e verso de número 30. Ou seja, o povo estava de fato roubando a Deus. Se nós lermos um texto lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 8, veja que diz Malaquias: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então o povo estava de fato roubando a Deus, e eles perguntavam: o que nós estamos te roubando? E Deus, ele apresenta aonde o povo estava de fato em falta com o Senhor. Roubava nos dízimos e nas ofertas alçadas. Na introdução diz o seguinte: na igreja local, os discípulos de Jesus têm várias maneiras pelas quais deve contribuir, tanto para a manutenção como para a expansão da obra do Senhor, pois há inúmeras necessidades que requerem tais contribuições. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias. A diferença entre oferta e dízimo iremos te apresentar neste vídeo, e é preciso que você preste muita atenção para que você consiga diferenciar qual é a diferença entre ofertas e dízimo. A oferta
A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra oferta está ligada ao primeiro registro de adoração a Deus em Gênesis capítulo de número 4, do 3 ao 5. Deve ser com sinceridade, pois Deus sonda o propósito do coração. Então a primeira vez que aparece a palavra oferta está ligada em um contexto de adoração, quando Caim e Abel ofereceram a Deus as suas ofertas. E isso mostra de uma forma clara que, independente da quantidade da oferta que a gente venha oferecer a Deus, o tamanho do volume, Deus não atenta para o tamanho da oferta, mas antes Deus atenta para o tamanho do coração do ofertante. Então não adianta a gente tentar persuadir a Deus ou ganhar a simpatia de Deus pelo volume, pela grandeza, pelo valor de nossa oferta, se o nosso coração não tiver inclinado em uma verdadeira adoração, com sinceridade e humildade diante de Deus. Deve ser sincero, pois Deus sonda o propósito do coração. Oferta é sacrifício, ou seja, é culto. Então a gente, quando entende que oferta a Deus, primeiro precisa ofertar o coração, para depois ofertar aquilo que nós estamos entregando a Deus com as nossas mãos. Precisamos ter a consciência que Deus ele sonda o coração do homem. Há também a oferta alçada, que é levantada com uma finalidade, já de antemão, com um valor determinado ou quantidade estabelecida. Então, uma oferta alçada é quando alguém tem uma meta. Olha, essa oferta aqui é para esse objetivo. Precisamos levantar este valor porque nós iremos investir nesta oferta alçada com esse propósito. Então entendemos o que é oferta. Agora vamos entender sobre o dízimo. O dízimo é a 10ª parte dos rendimentos, de uma pessoa, ou seja, é 10% de tudo aquilo que um homem ele recebe com seu salário. O dízimo, conforme Malaquias capítulo 3, do verso 8 ao verso 11, não é uma coisa só do Antigo Testamento. Há passagens bíblicas do Novo Testamento que fazem referência também ao dízimo. Está no Evangelho de Mateus capítulo de número 23 e versos de número 23, Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo de número 42, capítulo de número 18, versículo 11 e o verso 12, e Hebreus capítulo de número 7, do verso 4 ao verso de número 8. Jesus reiterou não a proibição da prática do dízimo. Ele apontou a necessidade da contribuição, porém repreendeu os hipócritas, os fariseus, que de fato estava dando o seu dízimo muito mais além daquilo que a lei ela estabelecia, como forma de tentar aparecer na sociedade. Então Jesus ele não aceitava, um dízimo que as pessoas faziam por hipocrisia, os doutores da lei, simplesmente para aparecer na sociedade que era um bom dizimista, mas todo dízimo deveria ser dado de acordo com aquilo que estava na lei, apenas a 10ª parte de tudo aquilo que ele recebia. Em outras passagens, Jesus, mais uma vez, não proibiu o ato de jejuar e a prática de dar o dízimo, mas mostrou a diferença entre um fariseu exaltado e um humilde publicano. O texto de Hebreus capítulo 7, do verso 4 ao verso 8, fala da prática do dízimo muito antes da lei estabelecida por Deus a Moisés. O capítulo de número 7, do verso 4 ao 8 aos Hebreus, é quando Abraão, muito antes de existir a lei estabelecida por Moisés, ele ofereceu a Deus o seu dízimo. Segundo, o valor da contribuição financeira na igreja. É necessário compreender e considerar à luz da Bíblia que a contribuição financeira na igreja local, antes de ser um ato para cumprir as necessidades da instituição religiosa, é uma atitude de devoção, adoração e culto ao Senhor. Deus sempre estimulou os seus filhos a repartir com os necessitados, porque a generosidade do coração, independente de riquezas. O coração do cristão deve estar sempre livre do apego às coisas materiais, ou seja, ele precisa
está sempre aí disposto a devolver a Deus aquilo que Deus ele lhe deu, apenas a 10ª parte daquilo que o Senhor ele te abençoou. Existe uma história de um irmão que o seu sonho era ser dizimista. O seu sonho era ser dizimista. E ele chegou para o pastor e disse: pastor, o meu sonho é ser dizimista. Eu peço que o senhor ore por mim, porque se Deus me abençoar, eu serei fiel no meu dízimo. O pastor estendeu as mãos sobre a cabeça dele e na semana seguinte ele voltou feliz, agradecendo o pastor e disse: pastor, Deus abriu uma porta de emprego e agora você é fiel no meu dízimo. E começou a receber o salário mínimo e tirando os 10% do seu salário. Todo mês ele era fiel, era certinho. Só que ele chegou depois de um ano e disse: pastor, eu peço oração para que Deus aumente o meu salário, para que ele possa me promover lá na empresa. Porque se Deus aumentar meu salário, eu tenho certeza que eu vou dar ainda mais do meu dízimo ao Senhor. Ou seja, eu vou aumentar o meu dízimo, porque vai aumentar os 10% daquilo que eu recebo. E o pastor fez a oração pelo aquele irmão, e o irmão foi promovido. O dízimo dele, de fato, deveria aumentar, consequentemente, porque o seu salário também aumentou. Só que quando ele percebeu que para tirar 10% do salário agora que ele recebia, era um salário muito alto, ele percebeu que na visão dele era muito para ele tirar. Ele chegou para o pastor e disse: pastor, olha, é muito difícil eu conseguir tirar os 10% do meu salário, porque meu salário agora está muito alto, mas eu estou trazendo isso aqui, mas eu tenho certeza que eu vou me organizar e aí eu vou trazer meu dízimo de uma forma certa. O pastor olhou para ele e disse: tá certo, meu filho, então vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma oração, da mesma forma que a gente orou da primeira vez, quando você está desempregado, como a gente orou da segunda vez, quando você pediu uma promoção e Deus te promoveu. Então agora a gente vai fazer uma oração para que Deus ele volte a te dar um salário mínimo, para que você continue sendo fiel da forma que você era fiel ao Senhor quando recebia o seu salário mínimo. O irmão ficou assustado com aquilo, que disse: pastor, estou recebendo bem, como agora o senhor quer orar por mim, para que Deus ele volte agora a fazer com que eu receba um salário mínimo? Porque na visão, do irmão, na visão do pastor, era melhor ser fiel a Deus com seu salário mínimo do que receber um salário muito alto, aonde a gente pede a Deus uma promoção, pede a Deus condição para que a gente possa contribuir com a sua obra. E às vezes quando Deus ele nos abençoa, a gente começa agora a ser infiel na visão de Malaquias, roubando ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Mas que o sangue de Jesus possa repreender tudo aquilo que nos faça a gente roubar ao Senhor. Oferta e dízimos representa a base financeira que paga os custos da obra da evangelização local, das missões transculturais em outros países, do sustento de obreiros, dos gastos com dispensas de aluguéis, e das manutenções do templo, dos investimentos na obra social, na compra de imóveis, entre outras coisas. Deve-se contribuir não simplesmente porque existe uma demanda ou uma necessidade, mas porque contribuir é um ato de fé, de adoração e honra ao Senhor. Então que Deus em Cristo possa continuar te ajudando e que você possa ser fiel no seu dízimo. Se caso você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que terei o maior prazer de poder te ajudar. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. E não esqueça de seguir o nosso canal, a Bíblia Responde Oficial. Deus abençoe.